10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso de número 3 ao verso de número 10. As crianças já estão saindo, né? Então nem deu tempo, mas também eu já comecei aqui a falar, né? Deus abençoe as nossas crianças. Efésios, capítulo de número 1, do verso 3 ao verso de número 10. Os irmãos me acompanhem na leitura. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Que Deus assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para o louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém. Glórias a Deus por isso. Vamos orar mais uma vez. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, pedimos que o Senhor ministre da sua palavra aos nossos corações nesta noite, para que, Deus, sejamos alimentados por ela e saímos daqui com uma certeza que o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco, que fala e que nos orienta. Amém, amém, amém. Amados, nós estamos iniciando uma nova série para este mês, né? A série é Minha Identidade em Cristo. Minha Identidade em Cristo. E hoje, nosso tema é Ele me escolheu. Minha identidade em Cristo, né? Ele me escolheu. A identidade, né, é algo que define uma pessoa, né? Permite que ela seja reconhecida pelo seu nome, né? Pelo seu sobrenome e por um número e assim por diante, né? Todos nós precisamos sempre ter essa identidade no bolso ali, porque onde nós chegamos as pessoas te perguntam: você tem a identidade? Né? Você está com a sua identidade? A pessoa quer saber quem é você e pela sua identidade ela lhe identifica, né? Ela tem uma sequência de números, né? E também tem uma digital, né? Essa sequência de número, lógico, o computador que faz, e não tem um número igual ao outro, né? Ninguém tem um número de identidade igual. E a gente observa até a idade das pessoas só pelo número da identidade, né? Aí você pega de número para uma pessoa e fala assim: o meu número é 060. E você fala assim: eu acho que, né, já está um pouquinho ali atrás. Aí você pede para um jovem, né, dar o número de identidade dele, ele já fala assim: meu número é 100 e tarará, né? Fala assim: esse é mais jovem, né? E nós somos reconhecidos pela nossa identidade, né? E o cristão tem a sua identidade também em Cristo Jesus, né? Aquilo que atesta que você é um cristão é a sua identidade em Cristo Jesus. É aquilo que você conhece de Cristo Jesus e vive também no seu dia a dia. Infelizmente, né, no tempo em que nós estamos vivendo, muitos que se dizem cristãos não têm apresentado essa identidade de Cristo no seu dia a dia, né? Isto porque hoje você não segue e não vai a uma igreja por causa do Evangelho de Cristo Jesus, né? Mas você vai nessa igreja por aquilo que você quer ouvir, né? Então você procura a igreja não a partir
da palavra, mas você procura a igreja a partir daquela mensagem que você gosta de ouvir, daquele tipo de louvor que você gosta de cantar, né? Daquele tipo de pessoas que você quer ter ao seu lado, né? Ou não as pessoas que você quer ao teu lado, mas você quer uma igreja grande, né? Onde você entre e ninguém saiba quem você é. E quando você sai, também ninguém sabe quem você é, né? Então, existem tantas igrejas, né? De tantas novidades nesse tempo, que se você subir, né? Dependendo da rua que você vai lá para Vienense, você conta 10 igrejas numa rua só. Isso é bom? Alguém diz, mas fechou um bar e abriu uma igreja. Não, né? Certamente isso não é bom, porque normalmente quando se abre uma igreja, né? É porque alguém está dividindo outra. E essa semana eu estive na prefeitura junto com alguns pastores, que nós estamos orando toda primeira quarta-feira com o prefeito da cidade. Enquanto o prefeito não chegava, eu estava conversando com os pastores que ali estavam, mais 2 pastores. E nós estávamos conversando exatamente a respeito disso, né? Porque as igrejas hoje não se reúnem mais, as igrejas não se juntam mais. Antigamente, pastor, o senhor era presidente do conselho de pastores, a gente conseguia reunir, fazer evento na praça. Hoje nós não conseguimos mais, né? Eu disse que hoje nós estamos vivendo o seguinte, né? O pastor, ele tem a igreja dele, levanta alguém, põe do lado dele, e de repente aquele não se torna um companheiro de ministério, mas se torna um concorrente. O pastor, o presidente, tem uns 70% da igreja, tem 30% que gosta dele, ele pega aqueles 30% e sai e monta uma outra igreja, né? Então eu falei, hoje nós temos essa dificuldade de nos reunir, porque as pessoas têm medo que, de repente, alguém esteja levando os membros da sua igreja, né? Então é por esse motivo que nós temos perdido muito, de termos oportunidade de nos reunir como igreja de Cristo na cidade, porque as pessoas, elas estão olhando mais para a questão da denominação, mais para a questão daquilo que elas querem, do que o serviço para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus. São as pessoas que estão atrás de bênção, né? E elas querem as bênçãos a qualquer custo, né? Então vão atrás de campanhas e mais campanhas, né? Aqueles que pregam a respeito de prosperidade vão atrás desses, né? Porque acreditam que eles precisam, né, dessas coisas. Quando nós lemos aqui na palavra do Senhor nosso Deus, nós vamos observar que aqueles que têm, né, Jesus Cristo como a sua identidade, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, né, e que têm essa consciência de que foram escolhidos pelo Senhor, de que foram chamados para fazer parte da igreja de Cristo, Paulo diz que eles não correm atrás das bênçãos, eles não ficam desesperados querendo as bênçãos, porque ele diz que estes são aqueles que foram abençoados pelo Senhor. Lá no versículo de número 13, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Os escolhidos não precisam correr atrás das bênçãos, porque eles não vão buscar bênçãos. Nós vamos louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, porque essas bênçãos já foram disponibilizadas para nós. Aqueles que se sentem como escolhidos do Senhor, que se sentem como parte da igreja de Cristo, eles não serão abençoados. Eles não poderão ser abençoados, né? Paulo diz que nós já fomos abençoados por Deus. Amém? Você tem essa convicção que você já foi abençoado pelo Senhor nosso Deus?
né? E que você vive debaixo dessa bênção do Senhor nosso Deus, né? Paulo nos diz que nós já fomos abençoados, né? Quanto ao passado, nós fomos eleitos em Cristo Jesus, né? Fomos chamados em Cristo Jesus, fomos vocacionados em Cristo Jesus, né? Então nós estamos já vivendo debaixo de todas as bênçãos espirituais, lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Já vivemos debaixo dessas bênçãos. E quanto ao nosso futuro, nós não estamos desesperados também com o que será o nosso amanhã. Nós estamos sim, vivendo, trabalhando, procurando dar o melhor de nós, mas nós sabemos que o Senhor já preparou para nós a salvação e a vida eterna para os seus escolhidos. A nossa identidade, amados irmãos, em Cristo Jesus, está nele porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de você existir, Deus já tinha escolhido você. Para nós, humanamente falando, é difícil você entender isso, né? Como é que Deus pode ter escolhido se eu não existia? Mas Ele não é o Pai da eternidade? Sendo o Pai da eternidade, Ele conhece, sabe e tem o domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. Então Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Esta é a nossa identidade no Senhor nosso Deus, que Ele nos escolheu, que nós somos escolhidos do Senhor. E o apóstolo deixa bem claro que a nossa salvação, ela começou em Deus, que nos tem abençoado, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Tudo provém de Deus. Nós fomos chamados em Deus e somos abençoados pelo Senhor, o nosso Deus. Paulo nos ensina que aqueles que desfrutam dessas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, desfrutam porque foram escolhidos pelo Senhor, o nosso Deus. Mas então, tem aqueles que o Senhor não escolheu, tem aqueles que o Senhor deixou de lado, né? Ele diz que Ele nos escolheu, Ele escolheu. Foi escolha de Deus, a escolha de Deus que você esteja aqui, amém? Então, né? Pode dizer aí para o seu irmão, Deus te escolheu. Deus te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Você não está aqui porque você quis estar, mas foi porque Deus te escolheu. E Ele te escolheu, né? E te elegeu nele, antes da fundação do mundo. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, né? Às vezes até temos a ideia de que estamos na igreja porque nós escolhemos estar na igreja e escolhemos servir ao Evangelho de Cristo Jesus. Mas biblicamente, lá em João 15,16, não foste vós que me escolhestes, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi vocês e designei para que vocês possam ir e produzam muitos frutos. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Deus que nos amou primeiro. Foi Ele que nos escolheu, Ele que nos amou primeiro. A nossa salvação, amados irmãos, depende de Deus e está segura em Deus. Essa é a nossa identidade, porque Ele nos escolheu. Por isso nós podemos dizer que pertencemos a Cristo, que somos de Cristo, porque Ele nos escolheu. Paulo, lá em Romanos 8, o verso de número 38 e 39, ele diz assim: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo tem esta convicção, Paulo tem essa certeza, Paulo tem essa identidade em Cristo, que ele foi escolhido no Senhor e que, portanto, nada e nem ninguém pode separá-lo do amor de Deus.
Às vezes nós encontramos pessoas cristãs que têm mais medo do diabo do que do próprio Deus, né? Do temor de Deus. Tem medo daquilo que o inimigo possa fazer para ele, mas espera um pouquinho. Como aquela pessoa que foi conversar com o pastor, falando a respeito do seu sentimento lá no seu trabalho, e ela falou: pastor, o senhor precisa orar por mim, viu? Eu falei: o que está acontecendo, minha irmã? Eu falei assim: olha, quando eu chego lá no trabalho, eu fico até arrepiado. Tem umas pessoas que não são do senhor lá naquele trabalho que me deixam até arrepiado. Eu falei: então precisa orar por você mesmo, né? Porque quando você chegar no trabalho, tem que chegar ali uma serva do Senhor, na autoridade do Senhor. E quem tem que ficar arrepiado são essas pessoas que não servem ao Senhor. Porque se você é uma pessoa que foi escolhida pelo Senhor, que foi trazida pelo Senhor para debaixo da sua graça, onde você está a presença de Deus. Ele já te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então essas pessoas é que precisam ficar arrepiadas quando chegam perto de você, porque vão sentir o poder e a ação do Espírito Santo de Deus que habita e que está na sua vida. E Jesus disse lá em João 6,44, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, se você está em Cristo Jesus, você precisa ter essa identidade, que você foi escolhido, e que você vive com essa identidade de alguém que foi escolhido pelo Senhor nosso Deus. Nós somos escolhidos por Deus em Cristo Jesus. Em segundo lugar, você foi escolhido por Deus em Cristo Jesus. Nós fomos escolhidos e lavados e remidos no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E as provas bíblicas, amados irmãos, a respeito disso, eu quero citar algumas lá no Evangelho de João. Primeira, João 1,13, não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Quando o Senhor chegou e falou para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, ele tinha que nascer em espírito, em verdade. Ele precisava nascer através da ação do Espírito, através do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Ele precisava nascer de novo, ter um encontro com o Senhor nosso Deus. João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, se você foi escolhido, você foi escolhido por intermédio de Deus, na ação do Espírito Santo, e se você chegar a Cristo Jesus por intermédio do seu sangue, ele diz que nenhum daqueles que vem a mim, de maneira nenhuma, eu vou lançar fora. Você não vai ser deixado, não importa quem seja você, na classe social, na classe eclesiológica, na vida da igreja, se você tem cargo ou não. Se você foi chamado pelo Senhor, nós somos iguais, de pastor, aquela pessoa mais humilde. Por quê? Nós fomos chamados por Deus em Cristo Jesus. Lá em João 6,39, ele diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca, de todos os que me deu. O Senhor não quer perder nenhum, o Senhor não quer que nenhum se perca. Jesus cuida de cada um de nós através da ação do Espírito Santo de Deus, para que nenhum se perca. Então, se você chegou, não fique com medo, não fique com receio. Nada nem ninguém pode separar, como diz Paulo, do amor de Deus. Caminhe firme nesse propósito, siga em frente. Lá em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu já citei esse versículo, João 17,9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus está dizendo, olha, que Ele intercede por você, que foi chamado. Ele é o seu advogado, lá em 1 João capítulo 2, verso 1. Essa precisa ser nossa identidade, amados. Que nós somos chamados em Cristo Jesus. Depois, no verso de número 17, o capítulo 17, verso 24, ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo estes.
Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Se você tem vivido e se você tem orado, então você pode desfrutar dessa presença constante de Cristo Jesus na sua vida. E em terceiro lugar, amados irmãos, nós fomos escolhidos para um relacionamento íntimo com Deus. Fomos escolhidos por Deus, fomos escolhidos por Deus em Cristo Jesus e para um relacionamento bem próximo de Deus. Um relacionamento, vamos dizer, de mãe para filha, de filha para mãe, de pai para filho, de filho para pai, um relacionamento próximo de esposo com esposa, daquele amigo mais chegado que você tem, daquela pessoa mais próxima que você tem, com quem você gosta de compartilhar, com quem você gosta de conversar. Você foi chamado, para ter essa identidade de conhecer e de ter intimidade com o Senhor nosso Deus. Lá no verso de número 5, do texto que nós lemos de Efésios, capítulo 1, ele diz assim: nos predestinou para Ele. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos separou para Ele. A escolha foi do Senhor, não foi você, não fui eu, foi Ele que nos separou, foi Ele que nos escolheu. E a essência da vida é conhecer a Cristo Jesus nessa intimidade. A essência da vida eterna é ter esta confiança que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos predestinou nele para o louvor da sua glória. E que o nosso fim principal, amados irmãos, não é outro senão exaltar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Eu tenho certeza que aqui os irmãos que estão servindo e servem ao Senhor nosso Deus, um dia sem vir na igreja faz falta, Um dia sem estar na presença do Senhor faz falta. Aqueles meninos que estão louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus, eu tenho certeza que eles sentem falta desse momento de louvar, de exaltar, de glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Porque nós fomos chamados para isso, fomos separados para isso e estamos neste mundo para o louvor da glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Fomos escolhidos para um relacionamento íntimo com o Senhor. Lá em 1 Pedro, no capítulo de número 2, o verso 9, ele diz assim: vocês são geração eleita. Vocês foram eleitos, vocês foram escolhidos, vocês foram separados. Dá para entender o que é isso? Não dá para viver de qualquer forma, não dá para viver de qualquer jeito. Não dá para ser qualquer pessoa na sociedade, Porque você faz parte de um povo que foi escolhido, de uma geração eleita, de um sacerdócio real. Pessoas que servem ao Rei dos Reis aqui sobre a face da terra. E tem umas expressões bonitas que nós ouvimos de alguns servos de Deus, quando nós conversamos com ele. Ontem mesmo, quando fui na UPA, estávamos acertando a questão, porque a Patrícia já tinha falecido, e nós estávamos conversando com pessoas, e eu falei com uma pessoa que nos ajudou, a encaminhar as coisas, e eu falei assim: obrigado, Deus abençoe a sua vida. Ele falou: pastor, se eu não estiver aqui para servir, eu não preciso estar aqui. Eu fui agradecer: não, pastor, se eu não estiver aqui para servir, eu não preciso estar aqui. Olha que expressão bonita realmente de alguém que faz parte desse sacerdócio real do Senhor, que entende que ele está nesse mundo tão somente para fazer uma coisa: servir ao Senhor para o louvor da sua glória. E servir ao Senhor não é outra coisa senão servir ao nosso próximo, servir ao nosso irmão, servir na igreja de Cristo para o louvor da sua glória. Nação santa, povo santo, povo separado, Alguém pode até dizer: mas você não, por que você não está lá no meio? Por que você não vai? É porque eu fui separado para o louvor da glória do nome do Senhor. Eu estou separado para servir tão somente ao Senhor. Povo exclusivo de Deus, Ninguém mais. Exclusividade, Nossa identidade é essa: nós somos exclusivos do Senhor. Não pactuamos com o mal, não pactuamos com o pecado, não pactuamos com as coisas deste mundo, porque o nosso objetivo
é servir ao Senhor nosso Deus. Lá no verso de número 4, servir, para sermos santos, servir em santidade. Verso 4, depois, servir em santidade, depois, de forma irrepreensível perante o Senhor. Ter uma vida santa, uma vida digna, uma vida que exalta e glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Uma vida que expressa a nossa identidade diante das pessoas, na sociedade, no nosso trabalho, na vida da igreja. Também, para termos comunhão com o Senhor nosso Deus, lá no verso de número 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nos predestinou para Ele, para estar com Ele, para ter intimidade com Ele, para servi-lo com prazer, com alegria, diante do Senhor, o nosso Deus. E no verso de número 6, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Essa é a nossa identidade, amados irmãos. Nós somos chamados para, separados, escolhidos para esse relacionamento com o Senhor nosso Deus. Está preparado para ter intimidade com o Senhor? Está preparado para investir tempo em oração? Está preparado para investir tempo em servir ao Senhor? Está preparado para colocar a sua vida à disposição do Senhor? E eu concluo aqui no verso de número 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Temos a redenção, temos os nossos pecados perdoados, não porque merecemos. O Senhor não me perdoa porque eu mereço perdão. O Senhor não me perdoa porque eu tenho sido bonzinho, eu tenho feito as coisas de acordo com o que a sociedade aprova, de acordo com o que as pessoas acreditam. Não, eu tenho a redenção pelo sangue e a remissão dos meus pecados por causa da riqueza da sua graça, porque eu não mereço nada. Nós não merecemos nada, mas a graça de Deus é abundante sobre as nossas vidas para nos perdoar. E Ele diz, lá no verso de número 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Essa graça foi derramada de forma abundante, para que todos aqueles que se cheguem a Ele tenham e recebam o perdão para os seus pecados e viva uma vida nova em Cristo Jesus. Eu concluo aqui, amados irmãos, o Senhor nos escolheu e está nos aperfeiçoando. Ele está nos aperfeiçoando. Por isso, se você se decepcionar com você mesmo no seu dia a dia, não se desespere. Essa semana mesmo, uma mãe falou para mim assim: pastor, mas eu estou muito chateada comigo, porque tem acontecido algumas coisas com um dos meus filhos, e eu tenho sido muito dura com ele, tenho cobrado muito, e às vezes eu fico até chateada comigo. Eu disse para ela: minha querida, fique tranquila, você é uma mãe, e ser humano às vezes erra mesmo. E quando você está errando como mãe, na correção e no tentar botar o seu filho para andar nos caminhos do Senhor, você está errando por zelo. Então não se condene. Deus te ama. Continue a tratar com o seu filho no amor de Cristo Jesus. Não tenha medo de corrigir, porque às vezes, como ser humano, nós erramos, né? Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele nos concede esse perdão.
Não tenha medo de encontrar algum erro na sua vida, porque Deus está tratando de você. Deus está tratando com você. Porque você não foi escolhido pelos seus méritos. Glórias a Deus por isso, né? Porque senão eu não estaria aqui e muitos dos irmãos também não, né? Ou todos os irmãos também não, né? Mas nós somos escolhidos e estamos aqui por causa do amor e da graça do Senhor nosso Deus. Um dia, quando eu me encontrei com Jesus, quando você se encontrou com Jesus, você estava perdido, estava condenado por causa dos seus pecados, mas Deus te amou e te redimiu de todos os seus pecados, através do seu grande e glorioso amor. E creia, Deus está tratando com você. Nós vamos melhorar dia a dia, né? Porque Ele diz que, na sua palavra, né, que aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Fique tranquilo. Deus está tratando da sua vida. Você só precisa colocar-se diante do Senhor nosso Deus, abrir o seu coração e deixar Ele cuidar da sua vida, para que você, concluindo aqui, para que você possa ter essa identidade em Cristo Jesus, que você foi chamado em Cristo Jesus, que você foi separado em Cristo Jesus e que Ele já te abençoou. Ele já te abençoou, você já tem a bênção do Senhor. Essa identidade sobre a sua vida você já tem. Você foi abençoado pelo Senhor. Você foi separado por Deus em Cristo Jesus. E para viver em intimidade com o Senhor, o nosso Deus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu e o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou e nós nos identificamos com o Senhor nesta caminhada. Porque o Senhor nos alcançou com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, perdoou os nossos pecados, nos resgatou da morte e do inferno e tem nos dado, Senhor meu Deus, uma vida nova para vivermos. E tem nos dado, Senhor meu Deus, uma vida que vale a pena ser vivida aqui nesta terra, porque ela tem por final a eternidade nas moradas do Senhor. Por isso, Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, visita agora, Senhor, e confirma, Deus, na vida de cada um dos teus filhos nesta noite, este chamado, Senhor, para que, ó Deus, possamos sempre nos identificar em Cristo Jesus, como servos do Senhor, para servir ao Senhor sobre a face da terra, na certeza de que nada, nem das alturas e nem desta terra, pode nos separar desse grande amor de Deus, que nos chama para a sua intimidade, para a sua comunhão, e que está e promete estar sempre conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amados,